가서 아니 정말로 다시 될래? Just say tashi delay. Então, gostaria de dizer Tashidele, bem-vindos a todos. 용감을 주름시 아니 송주 가서로다 아 글쎄 저도 나나 아니 나랑 짜야 주나 깨워 장고 주소 So, can everybody hear us? 됐어? Acho que eles estão tentando ver se tem algum problema ali. Acho que com o pessoal lá online, lá com a câmera lá e o microfone do Adam, que é o tradutor principal em inglês. 지혜서 알았어 어 그치 야 났어 났어 She said quite small. Então ela we falou, make some adjustments. Just very honored to be invited eu estou to muito honrada de this ser conhecida para falar para essa sanga, para esse grupo de pessoas. E ela perguntou, qual é o tópico mesmo do que a gente está falando, que a gente vai falar? Eu não sei. Qual é o tópico? 주셨는데 말하더니 그치? 치매 카르스 그래. 한각 네페 닝지나 한각 네페 셔럽. 진네. 아네 셔럽단 진네 닝제로. 알았어 지미기 닌제다 지미 싫어래 I think this talk is about fearless. Eu acho que essa conversa é falar sobre compaixão sem... E ela falou, então, eu acho que o tópico dessa palestra é para falar sobre compaixão sem medo. 그래서 그런 넘버부터 셀다베데 아니 개체 친구세 인바자 So for Então, para compartilhar o Dharma e discutir sobre o Dharma, ou para, na verdade, qualquer atividade que a gente faça, a gente tem que tentar desenvolver uma motivação muito pura. Esse é um requisito essencial. 정말로 공부지네 자유 기다려 짝수로 토네 짝수로 세난다 저저 무슨 뭐르지라 라이 뭐르지라 이제는도 돈이 이제 주나라 샤데와 인자 그 넘바야 야 쳔바치 소소 지올라 얘네 랑게 섬노다 와이나다 아니 나가서 주시 지바이나다 정말로 심전 탐지네 내가 다 탈두라 팬데 시대 영향이 정리지 전주기 쌤 양탑이 땅한테 줄여줘야 쇼 대체들라 한가서 돈인지기요 공주치기요 체네 그런 넘버 타고 제와이나 제바시요 제스레 and so to form this motivation. Então, para formar essa motivação, a gente precisa... Ele está botando o microfone para ficar mais perto dele. Para formar, então, fazer essa motivação, ter certeza que a gente consegue fazer essa motivação. Vem também o aspecto da gente, o que a gente chama de tomar refúgio, né? Tomar refúgio nas três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha, ou a comunidade. Isso não quer dizer em tomar refúgio numa forma. Não é isso o essencial, não é a coisa mais importante. E também não é sobre na verdade, as palavras, ou o som, ou mesmo um sentimento. O que realmente a gente está tomando refúgio é a união de vacuidade e compaixão. Esse é o objeto do nosso refúgio. E o que a gente está tentando fazer quando a gente toma refúgio é lembrar dessas qualidades. Nós, ordinários, seres, né, seres sencientes, a gente tenta relembrar das qualidades extraordinárias de compaixão e sabedoria que o Buda tem. E tentar, então, estar com esse
desejo altruísta de que todos os seres possam beneficiar e encontrar então felicidade, e por isso a gente tenta fazer com que eles possam desenvolver esse sentimento de carinho e de compaixão para todos os seres. E isso a gente tenta criar para a gente que essa intenção nasça dentro da gente. Então, em qualquer atividade que a gente faça, né, praticando o Dharma, estudando o Dharma ou fazendo meditação, então isso é muito importante e isso vai fazer com que a atividade seja muito beneficiosa, benéfica. 따와 통지 빵오지 담배 춘 던제베 고담들라 차세로 세 생각서야 저 반제 남기로스 알레 따산지 좀 된디 동분이 독자와 친구 그거네 심지어 탐지라 아니 가르치고 그러다 다 대화를 모두 줘봐 되나 제약이 아니 참바다 인지로 들어와 제가 So, Então, the Buddha, the Shakyamuni, o Buda Shakyamuni, when he began his spiritual quando ele começou o seu caminho espiritual, ele desenvolveu então uma forma muito poderosa de carinho e de compaixão e de afeto a todos os seres, e querendo com que eles fossem livres de todas as emoções negativas e sofrimento. 고담들라 차세로 무슨 도스 따와 통지 빵칠 So he said there's a famous teaching. Então, existe um ensinamento bem famoso que é para que a gente possa, na verdade, se desfazer de todas as visões limitantes. 담배 취했네 던지 봐 담배 취했네 던지 봐 So then, Ah. The teacher of Então, the sublime path that leads os- to o professor que é desse caminho sublime, na verdade, ele deixa todas as dificuldades, todas as emoções negativas para poder então desenvolver e chegar nesse caminho iluminado para todos os seres. Aí a Cândula está repetindo a oração toda. 조부 산지지 공부를 묻지 토비 치도 담배 취도 문제 양들로 그래서 드니 그런 넘버 담봐 저 전에 다가서 다리 가르쳐 지과 maybe 이제다 지과 maybe 시럽시기도 와 So then, having purified our intention, having purified our motivation, we can turn to the main topic, which is how can Então, we approach aqui fearless a ideia é, então, como é que a gente pode, entendendo essa ideia dessa mente altruísta, como é que a gente leva a gente até desenvolver to have these things with fear? esse medo, né, completamente, essa ideia de não ter medo nesse nosso caminho. 쩌바 친지로도나 나서 지과 제고 그래 So when do we need to have Então, quando a gente precisa ter medo, when we have a incorrect quando or temos uma distorted visão understanding, errada ou um entendimento errado e uma visão distorcida da realidade, aí a gente tem que ter medo, né? Ou quando a gente tem uma maneira de ser e uma maneira da gente se portar, né? Se comportar, então a gente precisa ter medo. 서로 대화되었다 서로 동의 만들어 참말로 그거 여가지 제대로왔어 the teachings of the Buddha have no E os ensinamentos do Buda no bias whatsoever towards any ethnicity. não tem nenhum tipo de influência ou qualquer tipo de racismo, ou de problemas com gênero, ou de qualquer tipo de religião, problemas com alguma religião. Na verdade, o que os ensinamentos do Buda são é aberto a todos os seres para que eles possam ser felizes e sejam livres do sofrimento. 그러다는 시거나 최라야디 아니 띵용지 대 콜라니 디 아니 가서 이게 자면 되는데 또 와이나
추라야지 차고 있으레스. So we may say, you know, Então a gente pode falar, eu quero praticar o Dharma, eu quero praticar, continuar praticando o Dharma. Quando a gente às vezes fala dessa maneira, mas a gente tem que realmente entender o que realmente é o Dharma. O que quer dizer praticar o Dharma? Entender o que é o verdadeiro Dharma. E verdadeiro Dharma é a ideia da dependência originária, da dependência da originação dependente. Na verdade, essa é a verdadeira maneira como as coisas funcionam, como as coisas existem, como as coisas negativas e positivas existem. 다래 줘야래. 이나서 다래 만든 리지. 가르조르. 따와 친지로 돼야다. 쪄봐 친지로 돼야지. 아니 주주당. 아니 따와 친지 말어와디. 아니 시럽피도 좀 나와 있는다. 아니 똥바니 나와 있는다. 전다바 나와 있는다. 가래 주와 있나. 강달 최탐지지 니루 최탐지지 랑중. 내가 아니 따와 친지 말어와 차고요래. so Então, the Tibetan word a palavra em tibetano para Dharma, chu Chö, has tem o significado, um significado muito importante, que é o significado de transformação, de transformar, de mudar. E o que é que a gente tem que mudar? O que a gente tem que transformar? Se a gente tem uma visão ou um entendimento que é errado e distorcido, e a gente tem uma conduta que é distorcida e errada, isso é o que precisa ser transformado. Então, se a gente fosse tentar transformar esse tipo de entendimento errado para um entendimento completamente genuíno, né, correto, né? E aí a gente pode então chamar isso de falar a gente fala de sabedoria, ou a gente pode falar sobre vacuidade, ou a gente pode falar sobre, né, a verdade absoluta, qualquer seja o termo que a gente utiliza, essa ideia de que essa natureza última, essa natureza verdadeira de como as coisas realmente funcionam, como as coisas são. Essa é a ideia de que a gente tem que começar a entender. 디양 뭐왜 니치지라 니치지라 삼당리마도 로로하지 계신 말했어 유진다지 계신 말했어 랑기 심기 진당 친지로 송아이나 친지로 시디 아니 유코는 랑이 내룩 마토니 아니 마릭바 슬라기도 마릭바 세나 아니 뭐에 니치 마토니 뭐에 니치 마토와 마체 아니 가르주고로다 지 텔레 록스 진네 텔레 록스 남도 지 뭐라 아니 템바 마트나 템바 지야 최 탐진이 딘줍스 따대야 되로 아니 코란 랑기 가르조로 죽라 수수기 죽풍볼라이나 아니 나라니 지 달은 지 여대버렸어 아니 옌남니 지 가르주고다 템버트버스 여대버스 짐바 아티 디 니츠응한다 벨로 참모지바 세시치아레스 So how is it that we can Então, como pode ser que a gente possa definir e identificar essa distorção ou essa visão correta, né? Como a gente pode saber se a nossa visão e o nosso entendimento estão incorretos e distorcidos ou estão corretos? Isso não envolve a gente enfocar num objeto fora da gente. Na verdade, isso tem a ver com a nossa própria mente. Essa distorção, ela ocorre dentro da nossa própria mente. A nossa mente, que na verdade é o errado, a visão errada de o que é a nossa própria mente. Então, se a gente não ver qual é a natureza, a condição real da nossa própria mente, então a gente tem que falar que essa condição é uma condição de não saber ou de faltar em compreensão, sabedoria.
Então, isso não é somente que a gente não só reconhece, a gente não reconhece a nossa natureza última, mas a gente se apega a uma visão incorreta, a uma visão errônea das coisas. Então, quanta vez que a gente vê que esse conceito errado de como a gente é e como a realidade funciona, e a gente, na verdade, aumenta ainda mais fazendo o quê? Fazendo com que a gente veja com que as situações elas não são inerentes, de uma maneira a gente vê com que elas são inerentes e fazendo com que a gente projetando uma solidez e uma visão inerente, né? Nessas situações, nesses objetos, ou seja, vendo uma coisa que não é real e verdadeira, fazendo com que elas sejam reais e verdadeiras. Então, essa visão é a visão errada. Por exemplo, o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo esse agregado físico, essa união de situações que fazem com que a gente tenha esse corpo. E essa ideia de meu e eu, né? E a gente tem essa ideia, então, de que tem o meu corpo e tem os outros. E a gente solidifica essa ideia e a gente faz, então, a gente desenvolve uma visão muito apegada e muito restrita, né, de uma maneira como a gente imagina que a gente é, e essa é uma fixação muito forte na nossa mente, que é uma visão errada. nang semje samalowa ji judo roya zoya di ane yongxia yo mares zimba na ji ziyo na So if things were Então, se as coisas fossem realmente como a gente imagina que elas sejam, ou seja, dessa maneira concreta e permanente, e fixas e sólidas da maneira como a gente se fixa nelas e acredita que elas sejam, então o ambiente exterior e todos os seres e até nós mesmos nesse ambiente, a gente não poderia mudar, transformar, né? Seria simplesmente, a gente estaria preso àquela maneira de ser. jikbada ane yurbada la sozi roshia yo maros tawa di koran temba trip de waji yesu la ma de waji koran suktu ba temba trip zoyo na ane tinju ma yin ba cha ro ros um, and then E you know, but então, of course, it's not the case. esse não é realmente o caso, né? As coisas, na verdade, terminam, as coisas se destroem, as coisas se transformam, tudo está mudando o tempo todo. Mas se a gente entendesse, se a gente tem essa visão dessa rigidez e que fixa e concreta e concretiza, vamos dizer, a realidade, como se fosse uma entidade fixa. Uf. That Então, a gente está dizendo que a forma não é um fenômeno independente e interdependente. yinda zigi zhi yan jo zhou de zida yinda zigi zhi yan jo zhou zi yinba yina yang ga zo kunju de za qingbo zi ziya ka li ka wo cha ge ros me ka shi tongye zo ka shi dewa zo ka shi che chung zo ane zi nyok tra ma shi bo zi kunju yi zhung go na yang ga zo kunju de la yang no khen sa zi khor si bro And if interdependence were not the case, and instead we gave that Então, se a gente, na verdade, power and projected né, it onto like a creator figure, se a gente pensasse que então existisse uma coisa, um criador ou uma pessoa, um Deus totalmente poderoso, that God has the então power esse to Deus create teria o poder de very criar control tudo. everything. Eles If we estão took that vamos dizer, position, no controle de it tudo. E means se a gente some utilizasse essa visão, challenging isso poderia consequences. trazer For example, algumas does that consequências cause difíceis all para a gente. powerful Por exemplo, então, por que que esse Deus todo-poderoso cause some people to suffer so much, faz com que algumas others to pessoas have such sofram ease e in their outras lives? não? Outras Why pessoas did he têm a vida um create pouco mais felizes, so mais much for tranquilas. some and so Por little for que que others? então eles, There's a né, variety of criam reasons isso like para that criam de people maneira can positiva imagine a such vida a para bad outros e a thing vida para outras pessoas é tão ruim, é tão difícil. lobjong chi ya re da sang ma lo kunju da le ka le ja je wa ina nga zo kha
which machine de yana digido was tem digido. And then, whatever work Então, na verdade, tudo que projects qualquer we're trabalho, qualquer projeto que a gente esteja envolvido, we want to learn is então qualquer coisa que a gente queira estudar e aprender, então a gente só poderia dizer, bom, o que for que aconteça na verdade, está nas mãos de um Deus poderoso ou uma força criadora, e eu não tenho nenhum poder de decisão desde o meu lado. Então eu só posso simplesmente sentar e relaxar, porque eles vão fazer isso para mim. 아니 대바드로 디기 때네 나도 차단지야 아니지 동해 랑신의 대반진데 메다베 랑신의 딱반진 차단지야 메다베 랑신의 짱반진 차단지야 디 정말로 딱 내발라 딱도 지네 아니 롱에 제 디기 나주다 지 제와 킬리니나 제와니 제와 세름니 제와 제와 킬리니지 매바는 니리 소하나 아니 디 마지와 다 마지와다 다지 주가 나서 버지체네 용디고레스 Hum. And so if we Então, se a gente held to a position, that kind of continuar tendo essa visão, essa percepção de que concretiza e faz a existência parecer, né, de uma maneira concreta, e isso é uma maneira de não sabedoria, né? É uma maneira de não entendimento correto. Então, todas as experiências que a gente tiver nessa vida, todos os nossos desejos, o nosso apego, todas as visões erradas com que a gente apreende as situações, as coisas que nos traem, na verdade, sofrimento, mas a gente pensa que são prazer, ou as coisas que a gente pensa que vão trazer felicidade verdadeira, mas na verdade trazem sofrimento, coisas que a gente pensa que são limpas, mas na verdade são sujas. Isso, na verdade, tudo isso está reduzido em um ponto, é que todos os eventos eles faltam, são vazios dessa entidade inerente, dessa entidade existente desde o seu próprio lado. Então, enquanto a gente concretizar esta visão, vida após vida, a gente simplesmente vai continuar experimentando desde essa visão, dessa ótica errada. E isso, na verdade, só vai trazer sofrimento, e não só nas vidas futuras, mas nessa vida também. Então, todos os nossos sofrimentos e tudo que a gente tem de ruim vai continuar com a gente, não vai mudar, não vai ser transformado. Então, para realmente entender medo, então a gente primeiro tem que entender essa distorção nas nossas compreensões, na nossa visão. 실로 로디 하고야라 아니 시럽데 카진 최탐지 땡종이 제나 아니 땡니 종아 인장 얘네 라와메 버리드레 지르 주진라 땡고 인지레 대송자네 땡종 chen 강이나 아니 동머니 뭐시 거야 동머니가 뭐시 봐 대가랑라 아니 땡종 수 제용이 저다 제우다 남자다 장애다 동머니 라리드나 저다 남자 장애도 좀 매마 친도야 되게 좀 말했어. 코 랑징기 동대나 내 용수 좀 봐야 되거든. 근데 저기 깨를 제가 저기 소화를 되니 그거 줄이 줄으셔 나지. 난갈이 찐티고 나지. 그 just 나서 was 용초야 지리스. 겐드면 Asala. And so, Então, to understand para a gente poder realmente entender o que é uma visão distorcida, a gente tem que, de uma certa maneira, abrir a nossa sabedoria desde dentro para fora, dentro da nossa própria mente. E quando a gente abre a nossa própria sabedoria dentro da nossa própria mente, a gente então começa a entender esse princípio de originação dependente, de que tudo surge
pela essa matriz de dependência, originação dependente, tudo que a gente vê como bom, tudo que a gente vê como ruim, simplesmente surge quando as causas e condições chegam juntas, né, se unem. E se a gente entender, então, esse princípio de dependência, originação dependência, a gente consegue entender também vacuidade. Porque vacuidade é geração dependente, né? Dependência, porque a originação dependente surge, então, na verdade, as coisas são vazias, porque as coisas têm causas e condições, porque coisas positivas podem se manifestar e coisas negativas podem se manifestar. Isso tudo é possível porque as coisas são vazias são vazias de uma entidade, né, desde o seu próprio lado. E por isso elas então são interdependentes, sua origem é dependente. Então, quando a gente, né, joga fora essa ideia de vacuidade, a gente não está jogando tudo fora, a gente não está deixando essa complexidade de causas e condições, na verdade, não que elas não existem, não, é o contrário, porque as coisas são vazias dessa natureza inerente, é a única razão porque as coisas podem surgir nessa maneira complexa, por causas e condições. Não tem nenhuma contradição de como coisas surgem de maneira dependente e a sua visão e a sua natureza vazia, né? É como se fosse água dissolvendo em água, é como se fosse o céu, né, e o ar, eles são um entre eles. 그러시고 그럽니다. 딘데기 아니 진지 말로 왜 따와디기 아니 맞아지 띵중 참모 시스템인데 아니 타라 통주요 타라 톱주요 아니 동행기 맞아기 동행기 짜와 내가 지야기 탑 하고 동행기 짜와 내가 지니 니 철발래야 차당이로 용수 속을 시야기 아니 자진 역시디 띵중 참모 대양 치 유진 유 나게 유진 닝기야기 유진 닝기 떡소드즈디 아니 띵중 참모 남자 시선와이나 아니 가지고 다지 시럽 표도 좋아하시나 이렇게 차고 있으라 And so then we can start to talk about Então, quando a gente começa a falar de uma visão não distorcida, né? Um entendimento não distorcido. Então, que isso quer dizer de o quê? Entender essa visão da dependência originária, né? Da originação dependente. Quanto mais a gente entende isso, isso pode nos mostrar que liberação é possível. É possível experimentar uma liberação desse sofrimento. E pensar que há um método, a gente começa a entender de que há um método para reduzir e pode ser completamente eliminado esse sofrimento. E a gente começa a entender esse método, já começa a reduzir o nosso sofrimento. E isso está conectado completamente com a nossa própria, né, a nossa própria experiência de vida. Então, quanto mais a gente consegue entender essas visões, a gente consegue perceber as visões mais sutis dos nossos apegos, da nossa raiva dentro de nós. Isso só vem porque a gente consegue, quando a gente começa a entender uma visão interdependente mais sutil. Quando a gente entende, né, que não só os objetos serem dependentes exteriormente, mas as nossas experiências internas também. Quando a gente começa a entender essa, essa, essa interdependência de uma maneira mais sutil, isso é uma verdade, a gente começa a poder, então, desenvolver uma sabedoria mais efetiva. 탈주여가지고 제주여가지고 하고서는 얘는 이제 전부 쪄발라나면지 남주인 쪄바이나 쪄바 짜침보 펜도 마바 지겨요나 셈버정보 여바이나 세신지 간로대야 따와 세신지 간로대야지 인자 다 세메방 로거나 아니 타입이 심제 탐지라 아니지 라나메바디 아니지 따와 라나메바디 띵네 수수이 아니 쪄바대야 라나메바지 잠바다 제와다 닌지 학습 나야 디아요 아니 시럽이 잡종 돈이로나 라나메바 차와치
시럽 매송와이나 시럽 피도 중화 매송와이나 참바다 제와다 닌제다 여나 세신이 거지. 주 인지기 아니 배대 양 촉좀 치료하다. 양 갑래 여바다 갑래 매와 차루로. 맞습니다. So we can also come to Então, a understand gente how pode each of começar a our perceber e compreender como nossas próprias vidas e como a nossa própria mente pode ser, elas podem ser liberadas pela, né, pelas aflições negativas, emoções negativas e o nosso karma. E quando isso começa a acontecer, né, ocorrer, a gente começa a perceber que uma compaixão realmente incrível e verdadeira começa a surgir dentro da gente, verdadeira, autêntica. E não só isso, mas também uma maneira, uma conduta nossa que começa a ser mais positiva, mais positiva e benéfica para os outros também. Então, isso quer dizer que a nossa mente, né? A nossa mente, ela tem essa possibilidade de ser ilimitada no sentido de ajudar e pensar nos demais, mas ela sempre vai ser limitada se a gente não mudar a nossa vida, a nossa visão, desculpa. Então, a nossa visão, ela é completamente necessária com que a gente mude e perceba isso. Então, isso pode ser com que a gente aumente a nossa visão cada vez mais e mais, para que a gente possa, né, pensar de uma maneira em ajudar a diminuir e trazer benefício a todos os seres. Então, isso faz com que a nossa mente se torne ilimitada e as nossas ações, né, nosso amor, nossa compaixão, ela, na verdade, essa força interior positiva nossa, ela começa a expandir por causa desse apoio, dessa sabedoria interna nossa. Claro que a gente agora já tem compaixão e amor dentro da gente, mas eles são limitados agora, né? Eles têm algumas condições mas se na verdade se a gente utiliza as condições condições corretas, então a gente pode ter amor e compaixão ilimitadas completamente. 아니 오늘 대리적으로 수술을 내봐 숙청부 시우지내라 가지 대봐 이시 라야디 아니 참바다 제와다 닌지 주야 되다 시럽 표도 중하다 닌지 표도 중한디 전다 아 야고 지수수 심란 디송아이나 아니 딜 가지 내기로 아니 대봐 내기로 디 제니 좀 So if we can really Então, se a gente conseguir realmente entender o significado disso, então se a gente realmente conseguir entender o nosso vontade de aprender, o nosso estímulo nossa confiança, nossa coragem vai se realmente estabelecer. Então, essa visão correta, quanto mais a gente desenvolve ela, mais a nosso coração, a nossa compaixão vai ser estimulada, vai ser, de uma certa maneira, desenvolvida de uma maneira mais positiva, né? Para a gente e para os outros. 랑기 니바데 하호스나 틀리지다 기체주지 되려 and then it's like we can E é como se fosse, então, que a gente, na verdade, conseguisse apreciar quais seriam as nossas capacidades, as nossas verdadeiras capacidades dentro da gente, porque a gente tem essa capacidade dentro da gente. Todos nós temos esse poder, essa capacidade dentro do nosso ser, dentro da nossa própria mente, e de ver com que essa capacidade, esse potencial está naturalmente dentro da gente. E respeitar, então, que a gente respeitar essa potencial dentro da gente é muito importante. 수술 내가 가지 레바 있는 아니 정말로라 내게 나라 있는데니 에 시럽다 닌지 디게 조제네 녀크라리 가르지 여바 있는 세바시시야 닥섬 닌지 아니 제와 딘디지 몰라 남바 반주로 됐어 땅에 정말로 당들한테 그랬어
Lasuna. So when we start to experience this kind of insight, or wisdom, Então, quando a gente começa a experimentar essa sabedoria e essa compaixão, any kind of então qualquer work we engage in, any kind of project, trabalho, projeto que a gente faça, que a gente né, se engaje, que a gente vai poder então desenvolver mais a nossa sabedoria e a nossa compaixão e qualquer problemas, obstáculos e dificuldades que a gente encontrar, a gente vai poder então, na verdade, poder lidar com eles, saber lidar com eles. E a gente vai ter essa ideia de essa positividade, né, dentro da gente e assim a nossa compaixão ela vai se manifestar de uma maneira verdadeira porque a gente entende a essência então a essência né, da nossa mente. Então todos os problemas a gente vai conseguir saber lidar com eles. 당진다 진진이는 너서와이나 아니 다음에도 그 시럽 제야당 아니 진진지 전주 비싼데 똑바 디제 유레스 and then for our E meditation então, practice as well, para a nossa prática de meditação, a gente pode, se a gente trouxer essas qualidades para a nossa prática, então elas vão diminuir a maneira com que a gente concretiza, que a gente fixa esse hábito da gente ver, dessa percepção que a gente vê, essa maneira tão real, concreta as situações, os fenômenos. E vai diminuir também a nossa maneira egoísta e tão autocentrada que a gente tem de viver e pensar só na gente. E isso vai fazer com que a gente possa desenvolver a nossa mente até ter realizações verdadeiras no caminho. 제야 저거디 가서 다셈라 강해요로 셈 하는자 아니 셈 니소 보야 아니 셈나 시대요네 치도 공지고요로 Otherwise, well, there's many forms of meditation out there, Bom, na verdade, existem muitas formas de meditação, and most of the time we get interested in meditation because porque muitas vezes a gente se interessa por algumas, né, por meditação, porque a gente talvez tenha algum problema, alguma dificuldade dentro da gente, e uma maneira é realmente relaxar a nossa mente e simplesmente ter um pouco de descanso, encontrar esse descanso dentro da gente, esse lugar onde podemos descansar na nossa própria mente. 셈마 시바이 소바 때야 아니 렉샬 때니 아니 지 가르조로 죽라 때니 아니 드라마다 데니지 종네 드로 숨라 라니 데니지 우글라 때니 아니 디 리트서 지 강보 셈마를 자지 탑 마모 제여러 왔어 so there's many kinds of Então, tem muitas e muitas maneiras ou tipos de meditação. A gente pode usar o som como objeto, a gente pode usar a sensação, né, do corpo, a gente pode usar a percepção de forma, vamos dizer, a gente pode observar simplesmente o surgir e dissolver dos nossos pensamentos, a gente pode simplesmente, né, olhar a nossa respiração. Então, tem vários métodos e maneiras da gente fazer com que a nossa mente possa descansar e relaxar. 지리만도 뭔데 시럽 피도 중하다 인지 피도 중하다 지 민주르비 대화줘야 돼 지지고지 범지 땜바 있나 에 미시가라 가버렸어 인생은 당시의 진지를 뒤 뇌지가 통말했어 and generally E geralmente a gente está envolvido, vamos dizer, de uma visão mais superficial, nossos sentimentos mais superficiais, uma visão mais superficial das nossas sensações e dos nossos sentimentos. E é difícil, então, a gente poder acessar realmente e induzir, digamos, essa sabedoria excepcional, essa compaixão excepcional que a gente possa desenvolver. Parar elas e atingir essa sabedoria, essa compaixão, é difícil, por quê? Porque a gente se apega muito forte a esse senso de eu, de como a gente funciona. E a gente tem essa visão muito autocentrada e muito egoísta da gente mesmo. 세상에 가서 검제도 셈수 뉴스나네 되니 지와용을 파 셈도 팔려잖아네
거봐 용제 남도 지 용제 디 바르라 타뉴 스네데니 아니지 튼로 저기 레드비아지 네 여러와 계산 심디 수미칼라 지 글레스 준 자와 지바이나 고미양 타버요 뭐 So then, things happen like in our mind. We may start to practice E então, meditation, quando as coisas realmente start acontecem na to nossa relax. mente, a gente começa então a praticar a meditação e a gente começa a relaxar. Mas quando a gente começa a ficar, então a gente começa a ficar excitado porque a gente está relaxando. Então aquilo, na verdade, então faz com que ative a nossa agitação e aí a gente fica agitação, nossa agitação surge, né, na nossa mente, ela aumenta e a gente então perde o nosso relaxamento. Ou então a gente começa a ter uma experiência um pouco mais assim neutra e mais indiferente, e a gente pode cultivar isso, mas isso, como a gente diz nas tradições e nos estudos, na verdade a gente só está cultivando essa percepção kármica de ser um animal. Essas duas maneiras de cultivar e praticar, se a gente cultivar e familiarizar a gente com esses estados mentais, elas não são realmente uma maneira autêntica de praticar uma meditação. 아니 그래서 그렇지 소가 타뉴 저라 무슨 저라 지칼라 샤 이시라 패기도 그뭐 지당 좀 랑중 normal 라기도 랑중 뭐만데 말이 우블레가 좀 저러지와 대니 셈 남도 이 찡저디 아니 수수기 니리 좋아하노라 강인 상모 젠데 디아 주레면도 우습게 챤나 양 많이 이러니지 마 티비용니지 참말로 디인다 디미 마 티비 니쿠나도 딘디기 칼라니 로탄 다발라 내는 남비추이지네 검줍치바이나 가이 팬도요 말 타마 럭다 찐 로자야 리페지 So if we always, Então, a gente sempre, na verdade, pratica dessa maneira, ou seja, em habituando nossa mente esses estados mentais, né, que neutros ou de ser completamente indiferentes a situações, e a gente pensa que essa ideia de estar um pouco neutra, a gente pensa que isso é meditação e a gente fica nesse estado mental. Ah, nossa, isso é ótimo. Isso é tão normal. Bom, não, isso não é normal. E se você continuar fazendo isso, na verdade, a gente, na verdade, cria problemas ou faz com que esses problemas que a gente tinha na nossa mente, na nossa vida, eles vão continuar surgindo. Então a gente vai pensar, não, então o que acontece é que a gente pensa, quando eles começam a surgir, a gente começa a pensar o quê? Ah, eu vou simplesmente fazer a minha mente não pensar neles e simplesmente deixar essa parte mais neutra da minha mente e não pensar em nada. E a gente pode passar meses, anos cultivando uma consciência que é completamente pequena e neutra, mas não de uma maneira positiva, de uma maneira que vai trazer algum benefício. Eu posso falar, nossa, eu sou ótimo, eu sou um ótimo praticante, mas isso não traz nenhum benefício para a gente. E pode, na verdade, fazer o contrário, levar a gente a mais visões erradas. 아니 스스 낭민노래이나 아가 낭바이다 라지 에너지 검 제거스라니 에니 니 국시 아니 스스기 에 빼차드 되거나 된다 강양 뭐시 킬레 로라지 바레 브레 킬레 롱바 건체 된다 마시 검 전나 니국 킬레 이니스간에 남도 롱바 건체 시다랑 되어다 콘로랑 검잡되어라
이 소소라 마페 낭미라 제방에 받고 깔깔 가고 지기로 와. So then, we take that approach. Então, se a gente utilizar essa visão, essa maneira de ser, o que acontece então nas nossas famílias nesses momentos é que se a gente pratica dessa maneira, então a gente fala para nossa família: "Ah, eu sou um meditador budista, eu sou um praticante budista." Na verdade, o que a gente está fazendo é simplesmente quase que adormecer a nossa mente quando estamos meditando. Ou a gente lê os nossos livros e a gente, né, a gente fala sobre eles, mas a gente não tem a menor ideia do significado delas. As palavras não fazem nenhum sentido para a gente. Então, quando a gente, na verdade, pratica a meditação, a gente adormece, a gente fica, né? Aí, então, e mesmo assim, os nossos pensamentos, né, são um turbilhão e nossas emoções negativas surgem, nossa raiva surge e a gente se queda nisso. Então, isso não só não vai não beneficiar a gente, mas não vai beneficiar a ninguém ao nosso redor, né? E todo mundo vai perceber que a gente, na verdade, não é um praticante tão bom quanto a gente pensa. 셈바 남주 롱나 조조여나 롱마나 마차 잡아 침부차 남주 닝제 면조 소소 된다 짠냐 랑도 짠냐 그럽더니 셈 부스 도고 아니 지수수 민다 땀다 랑지고 마도 진이 매바디 아니 타유 심제 탐지라 로과치야 남물로 로과치야 아니 자컵로 로과치야 아니 심제 상황로 로과치야 셈 쿠양고 셈 장보 셈 정보 지가를 러나 남바차고 So if we really want to follow the Buddhist way, Então, se a gente quer realmente seguir o caminho budista, a gente tem que, instead, na verdade, fazer a nossa mente muito vasta, muito aberta e expandir a nossa percepção. E a gente deveria realmente ver digamos, as mudanças e ver que a gente, na verdade, a gente tinha alguma irritação, a gente era uma pessoa que se irritava fácil e a intensidade dessa raiva era forte e agora a gente começa a perceber que elas são menores e duram menos e perceber que a nossa paciência aumentou, que a gente, na verdade, é mais compassivo também, mas a gente pode pensar que se a gente, que a gente antes era mais egoístas e mais, sabe, autocentrados, mas a gente, na verdade, está começando a ficar cada vez mais, né, pensando nos outros, mais altruístas, pensando não só na gente, mas na nossa família, na nossa comunidade, no nosso país, em todos os seres, né? Se a nossa mente está indo nessa direção, então realmente a gente pode dizer que a prática está funcionando. Então, essa é a ideia da gente poder ver que a nossa prática está funcionando, fazendo a nossa mente virar mais compassiva, mais honesta. zambulingi tamba tsangmaji chulu yonsu sobar de matuwa yo maris nangba So you could say that Buddhism, it does not Então, assim, de uma maneira, budismo não tem um problema com nenhuma religião ou com qualquer tipo de. Não temos nenhum problema com outras religiões e algumas, né, grupos diferentes. zambulingi kunjoshi So, all the traditions, things, the teachers, Então, todas as tradições, todos os professores e deuses, vamos dizer assim, eles têm uma ideia e eles, na verdade, ensinam que os seres possam ser amáveis e bondosos com outras pessoas, com os outros, né? Então, esses ensinamentos a gente também apoia e a gente, na verdade, compartilha as mesmas ideias. 침상다 첨디 주고 주모다 첨디 네 나사 중원이나 되니 상말로 잡았다 시럽 니지지 안에 상말로 스트로스 찬 아니 셈노라 대화마도 동해들이 용거 말했어 용사요 말했어 아이즈나 짐바 참마 찡와 참 쳐줘 and if we can develop Então, se a gente quiser puder desenvolver esse tipo de amor, fused with insight, genuine né, care, que na verdade surge dentro da gente e essa compaixão que é whatever suffering we encounter,
que vem dessa sabedoria, né, que surge dessa sabedoria. Então, tudo que aconteça, a gente quer, e todas as pessoas que a gente encontrar, a gente quer ajudar eles também, porque a gente vê com que essas pessoas, né, esses seres que estão atuando, seja qual for a maneira, a religião delas, eles são como se fossem nossa família. Por quê? Porque a nossa mente, né, não vai estar mais reduzida, não vai estar mais pequena. Isso, né, essa limitação que a gente tem vai ser vai eliminada, né? Então nosso coração vai poder abrir. 쌤 양보 할래 간다스 중화인 소소 네 나사 중화인한자 치료지 가래 중화인은 상로 아니 시럽다 닌지 디징하네 아니 남나 쳇네 대왕 바지마도 동의기 아니 죄대 주르마스 네 메시지 계산치 버리스 이거 그랬어 So not only will we be free from our own Então, não só a gente vai se liberar da nossa própria visão restringida, e nossas emoções negativas, nossos hábitos negativos, mas quando a gente encontra essas visões negativas de outros e essas emoções negativas de outros, a gente vai desenvolver carinho e cuidado né, e querer ajudar esses seres. Então, mesmo que a gente encontre, né, vamos dizer, doenças no nosso próprio corpo, a gente não vai deixar nossa mente desenvolver visões negativas e ter problemas, mas a gente vai conseguir encontrar maneiras de melhorar e continuar, né, indo de felicidade em felicidade, ou seja, crescendo esses tipos de felicidade e de bom e de bem de uma boa maneira de viver, e isso, na verdade, é uma maneira ótima de viver, e a gente pode desenvolver uma felicidade verdadeira, e eu acho que a gente realmente pode fazer isso, chegar nesse mundo, nesse nível. 사마사이 갑란데리 니 갑란데리 노인 갑란데리 네 상말로 아니 시럽피도 중원 인지피도 중원 안에 수수기 님진 뒤줄라 저와도 제잖아 되니 타바다 튼지지메 고말라 토마토 태소미음을 봐 이게 되거든 So this is what we need to Então, isso é o que a gente precisa para praticar mais, para trabalhar, é o que a gente pode, que a gente precisa nas nossas relações, ou quando a gente vive, nosso dia a dia. Isso é o que a gente precisa para a gente, né, desenvolver, para poder utilizar no nosso dia a dia, e o que a gente precisa não só durante o dia, mas durante a noite, todo o tempo. Esse insight, né, e essa visão correta e essa compaixão. Então, quanto mais a gente deixar esses estados mentais positivos na nossa mente, mais e mais, isso vai nos levar cada vez mais à nossa liberação e à nossa completa iluminação. 닝지 무시는 데레 아니 지 카르시나다 딜리 하스 메바르스레스 this we Hum. could say is Então, a gente pode dizer what que true wealth is. o que é a This is also verdadeira, what true beauty o que é is. verdadeira And nothing really riqueza e o que é a is verdadeira possible. beleza e nada nada passa isso, né? Nada é mais do que isso, ultrapassa isso. 라마라 대바이 지세는데 Hum, hum. 시럽피도 중원 인지피도 중원라 가진지 렘나 참마 아니 너브랑 렐레바레 아니 너리 너냠시나 아니 대지마도 동해 여말 Hum. So the real Então, o purpose verdadeiro of reciting propósito, vamos mantras dizer, por recitar mantras, the é, real na purpose verdade, of esse. visualizing O propósito da gente visualizar e meditar nessas deidades e tudo isso é esse. Ou então, na verdade, a razão por né, ter votos e cumprir com nossos votos é ter realmente, né, ter essa e porque a gente consegue desenvolver fé e devoção ao nosso guru, ao nosso professor, é isso, é perceber essa sabedoria e essa compaixão. É como encontrar uma joia preciosa que só confere, né, felicidade e elimina todos os nossos sofrimentos. 딱 기체지대 시럽피도 중원 인지피도 중원 라와 있는다 전주기 쌤
양답이 따와라와 있는다. 다디 엔나스 베전치야이나 딜이 하스질라 엔나슬라 지 네갑다 타투용 소발라 딜이 하스 메와드지 이바다 이나양 수수 감다 메바참베 수수 감 펜바다 감 가와치나 역시 대화랑 인지레. So I think we all need that kind of exceptional insight. and Então, na exceptional verdade, compassion. essa sabedoria e essa compaixão excepcionais, a gente também pode falar de outras palavras, a gente pode chamar de bodhicitta e vacuidade, Correct or ou a authentic view. correta visão, a visão correta, ou a visão autêntica. Então, nada é, na verdade, melhor do que isso, né? Não só de uma maneira temporal, mas também de uma maneira última, maneira final. Então, tudo que qualquer constituição a gente possa ter, qualquer caráter ou personalidade que a gente possa ter, a gente precisa, claro, buscar, né, uma maneira com que seja de benefício para a gente, né? E por isso praticar essas duas estados dessa mente. 전대지 라마체 세지 류지 상지에 당화체야 돼 할리비지 깨와상보다 할리비 짜치무리 상모자시 되래. So here we are in this Então a gente está aqui nesse lugar, nesse lugar bonito, e nesse encontro com todos esses estudantes da Tergar, né, que é a comunidade que na verdade vocês são muito, muito afortunados de estudar com esse professor, né, que é o grande protetor de todos os seres, Mingyur Rinpoche. Essa, na verdade, esse professor, esse mestre, ele é extremamente difícil de encontrar num tempo como esse, nessa época, nesse mundo, porque não tem nada melhor que você possa encontrar. Porque vocês todos são, na verdade, estão praticando, seguindo os conselhos dele, e principalmente vocês estão praticando, né, essa visão correta e a bodhicitta, de acordo com o que ele está dizendo, e ele é o guia perfeito, né? E ele está dando essas instruções perfeitas. Como vocês podem, em uma vida, em um corpo, você pode atingir essa liberação e completamente e a iluminação completa. Isso então é uma fortuna incrível que vocês poderiam, não tem nada que vocês mais poderiam querer. E eu realmente regozijo, né, nessa boa fortuna de vocês. Tene dia zeme marga te zeme jina tene gomjung kwale gomjung dia zje ga la nywa je tene zeme cha so wa na tene ji pe cha ji tene ji yon so ba de su le ba ne tene jirim gomna zorim gomna tene khanjo khandu chue chia ji na su la ji dok do ji tene gomna la na me ba ngwe de kha ye mai so ya de de sa ra de khala an ji na zu yi So all of us are motivated. Então, claro, estamos todos motivados por essa nossa própria felicidade e nosso próprio sofrimento, né? Nossa própria experiência de sofrimento e dor. Mas então o que a gente tem que fazer é primeiro entender algum tipo de compreensão de uma situação, de uma compreensão básica. E aí a gente vai aprendendo, tendo ensinamentos, estudando, e aí aquilo vai começando a transformar a nossa mente, mas de uma maneira interna, ou seja, isso vai chegar com que a nossa própria experiência possa chegar a essa compreensão, e aí aquilo vai ficar cada vez mais fácil. E isso faz com que a nossa realização possa surgir.
E aquilo quer dizer que, então, quanto mais a gente pratica, e a verdadeira prática, ela vem de uma experiência nossa, né? Até onde, então, essa experiência, essa prática, ela fica totalmente sem esforço, né? E a gente simplesmente é muito mais fácil com que tudo a gente pode fazer, tudo vira uma coisa para dar continuidade à nossa prática, né? Seja a práticas do Tantra, as práticas de mindfulness. Então, tudo a gente vai desenvolvendo até a gente chegar desenvolvendo mais e mais e sustentar a nossa prática mais e mais até a gente chegar lá em iluminação. 검토와이나 아니 라마 카멘비 나와 마임바 안 돈니 니지지 라마 이탐 라데 돈니 니지 람당술 샤데바지 아니 수술레 잠니로 하면 인데바지 소소이 이체인거니나 아니 시럽피도 좋아 인지피도 좋아기 돈니 니지 람당질라 아니지 이치치야다 력키치야 대바지야 줘야 돼 존재한테 템버리 되바지 되니 코로와다 냥디 줘야 돼 록스 메바 아니지 추나 탐지 식도리드나 안데 타마노 타본 바지 아니 거 내가 뭐지 있으래 And then we can come to see that Então, a gente pode começar a perceber que os nossos professores não são somente seres ordinários, mas são realmente a expressão da unidade, né, da união de sabedoria e compaixão, né, compaixão e sabedoria. Quando elas se unem, elas também podem aparecer ou surgir de uma certa maneira, né? Então, a nossa própria confiança, ela realmente começa a desenvolver mais e mais, baseada na nossa, na nossa própria compaixão, na nossa próxima sabedoria. Então a gente começa a perceber o que é possível, como é possível, o que é possível surgir, né, dessa união de compaixão e sabedoria, e a nossa fé, a nossa confiança, ela vai realmente, vai ser baseada dentro dessa razão e dessa lógica e dessa experiência nossa. Então, a gente pode ver vários pontos principais de como, né, Samsara e Nirvana nunca podem estar separados. Na verdade, são uma união indivisível. Então, ela está perguntando que horas são, quanto tempo a gente já falou. De repente tem alguma. A gente pode fazer algumas perguntas e respostas ou discussão. Eu não sei exatamente de que horas são, eu não sei saber que horas, quanto tempo é. Eu não sei. yeah, just to do. Ah, Just the cheeks to do. ela perguntando quanto tempo? Quanto tempo a gente vai fazer? Então a gente vai falar sobre durante 2 horas? Ah, e quantas horas já passou? Uma só? Ih, vamos falar um pouquinho mais. 아니 티모지 시샤지 롭종 지당 직도와 갱갱이 오저단세 아니 다 취비거니나 디든 자기면도와 티모이 시샤데 상말로와 아니 잠린 꾼지 시샤 자 치모드즈 갱갱이 롭사네 롭바지 딕사라와 얘네 시사라와 다 취비 롭종데 롭사네 대로 양장 셈는 디바지 근데 나서기 셈는 디고야 돼 나서라 아니 레 마보지 딸레 라디다 킬링 연음에나 항다른 가서 대샤다 시당다 디목다 셈 마디바 셈 마지비 로데 콤디지 때는 nganga shupyu ba chabi do Well, it seems like we have some more time. Então parece que a gente tem um pouco mais de tempo, né? Então podemos So, conversar um also pouco say mais. That, if we think Podemos about dizer então que studying or learning, e quando a gente fala sobre aprendizar, né, estudar, a gente também faz de uma maneira muito mundana, vamos dizer. Quando a gente fala sobre a nossa educação e aprendizagem, a gente fala, a gente tem professores, a gente tem matérias, e isso é, na verdade, parte da nossa experiência, vamos dizer. Mas, na verdade, aprender dentro no Dharma é diferente, né? É diferente de uma maneira, vamos dizer, mundana,
Então, como a gente vai falar sobre sabedoria, né, numa visão mundana, a gente vai para uma aula, a gente tem professor, a gente tem os ensinamentos, a escola, o material e a gente, pronto, aprende aquilo e vai embora. Mas, na verdade, no Dharma, o ensinamento dos Dharma e aprendizado no Dharma, quando a gente termina de aprendizar, de aprender o que que é, então, vamos dizer, tudo aquilo, uma fase completamente diferente surge daquele aprendizagem. A gente então precisa familiarizar aquela compreensão, aquela sabedoria dentro da gente e trazer para a nossa própria mente, dentro da nossa mente e misturar com a nossa experiência. Então, isso é uma fase completamente diferente. Isso, na verdade, é, acontece em diferentes áreas, né? Esse princípio de causa e efeito e tudo mais. Algumas, né, algumas pessoas a gente consegue entender essa visão, mas algumas vezes funcionam, algumas vezes não. A gente tem desejos e tudo mais. Então a gente tem desejo nas nossas mentes e quando elas na verdade ocorrem, a nossa mente não está feliz. E a gente pode ver isso. Quando a gente tem felicidade, apego e aversão na nossa mente, a gente não está em paz. Isso é na verdade, um processo natural. A gente pode perceber isso. tem 바이나 아니 지 세바치야 닌지치야 학성치야 나야지 참말로 시럽피도 좋은디 에 잡종치니 컴지되나 아니 좋고치 가서 디상 Hum. 에 드럼니 시사지 바로와 야포 좋고 남상 권예지래도 다 쳐놓으나 좋고 여러분 남상 권예이나 시럽피도 좋은데 그주시 같이 치고 그러와 디시에서 와이는데 지 가르치고로다 저발라야다 닌제라야다 학섬라야다 디니 수수기 내가 가리는 자와 가리는지 제트백이 님바다 템바 젠도다 템바 아니 나도 슉 빠वर लाइक दोदे पेचाची मुझे लेगिरो 데야 컴지 때나 꼬지 양자로 곰 먹어봤다 곰차로 데 쨈미 곰지 차서나 데니 지겐게 가르치고 다지 셈님바도 뇌그만 쨈미데 마찬 받을라 아니 무슨 양세 곰네 마지바이나 제 때서 야고차 양 차와 두자 로파 두자 내가 두자 양도 항상 양 돌아 들어져와 디 가서디 쨈미 차요 말이 쨈미 마찬 받을 도나치가 있나 디니 정말 무슨 끄나 팀바차를 근데 두고지 냠냠도 들어나 밑 두자스 냠도 채와 있나 디니 수수기 서로가 대화 콜라 서로가 대화 제 투야지 님바도 템부스 찬도로 Mm. So, Então, everything is about being tudo é habituated. sobre habituar, né? O hábito da nossa mente. Habituation, how Quanto much de hábito e familiarization familiarização a it gente all comes down tem. to that. Tudo é So isso, we na verdade. familiarize ourselves with Então, se a gente se familiariza com raiva, we né? Isso familiarize é uma das ourselves coisas. with Então, se a gente se familiariza patience, com paciência, compassion, with né? E com compaixão, magnified, elevated mind state, com it's mentes another que thing. são mais So we positivas, é cultivate outra coisa. Se a gente familiarize cultivar isso, insight and compassion. e This se a is what gente, né, brings back unificar isso com awareness. compaixão e sabedoria, isso, na verdade, Here nos we are in the protege, né? 21st century. A gente está aqui, né, 21st century, we no want século everything to be XXI fast, e a gente quer que tudo seja really muito good rápido, and really fast. muito We bom want e it muito now. rápido, e a gente quer agora. But in the Dharma, if we want something fast and good, Mas no Dharma, se a gente quer alguma coisa rápida e boa, a gente realmente tem que abrir a nossa we want mente, it fast a and nossa good. mente da sabedoria. Se a gente quer alguma coisa rápida e boa, se a gente quer compaixão, se a gente quer, né, na verdade, é uma mente que seja correta. Thing we're engaging in, any Então, kind of tudo que a gente work, any tivesse, kind of project, tudo que a gente estiver fazendo, tudo que a gente tivesse projetos ou ações que a gente estiver fazendo, vai ter essa capacidade, vai ter essa habilidade, we want. né? A gente vai ter a habilidade de fazer isso, de como fazer todas essas coisas. Familiarize with it
Então a gente tem que se familiarizar com isso de novo e de novo e de novo, até isso se tornar completamente sem esforço, né? Automático. Senão, se a gente não for, vamos dizer, a gente não desenvolver completamente, só fizer a nossa mente um pouquinho, né? Mas, e aí a gente for, então, se relacionar com pessoas e tudo mais, então we'll lose whatever patience and a gente vai acabar perdendo toda essa nossa, a nossa compaixão, sabedoria e paciência que a gente possa ter desenvolvido, porque isso vai simplesmente se desenvolver e diminuir porque a gente não estabilizou. Então a gente precisa continuar praticando e desenvolvendo a nossa mente até virar completamente sem esforço. Aí quando a gente chega nesse lugar de sem esforço, de automático, então a nossa experiência vai ser completamente somente de felicidade. E não só isso, outros seres também vão conseguir encontrar mais e mais felicidade. Essa é a maneira, o nível que a gente tem que levar isso, a nossa prática. 거르이 쌤지 미추다비 시럽피도 좋아 인지피도 좋아지 탑시지 람 아니 미추다비 산제지 공방 딘데지 나네 검수나 쌤데데니 아지 그러주고 다 라나메비지 아니지 땀발라바이나자 세발라바이나자 님발라바이나자 쳔발라나메 요 쳔데와 라나 따와주니 아니지 그 쇼트 메고 쇼트로이 도바 메고 슈토비와이 도바 메고 이게 아니 따와라는 메고 아니 제발라만 러는 메고 아니 끌라 정보 아니 팀빙아 저와 팀빙 끌라 이시 라나 이시 옌라 이시 인데기 니스가네 님발라는 메고 소바 대밤 바시 나 딜을 하세요 나 딜나서 공공도 알아 Uau, que incrível a gente poder escutar esses ensinamentos. Então, So, when we practice quando a gente realmente pratica, meditation né, a gente pratica meditação, towards all sentient beings, pensando em todos os seres que estão, né, state of confusion, circumambalando, ou na verdade circulando nesse estado que a gente chama de sofrimento, de samsara. Então a gente consegue ver que o caminho é o caminho da sabedoria e o caminho da compaixão, o caminho, né, realmente da visão correta e da compaixão. we could say that Então a gente poderia ver que dreamlike or que é nosso mirage-like estado, sentient beings um estado que é como se fossem os seres, eles fossem como uma miragem, né? A gente, na verdade, tem um caminho que é como se fosse uma miragem de caminho, ou esse resultado, né? Que é o resultado da iluminação, é um resultado também de como se fosse uma miragem de resultado. Então, essa é o nosso caminho, é por isso que os nossos professores e o caminho budista, ele é insuperável, né? E por isso que a gente pode desenvolver então com que a nossa compaixão e nosso poder, né, a nossa potencial, nossa força e a nossa sabedoria possam ser insuperáveis. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer com que a nossa visão ela pode não ser mais perdida. A gente não pode mais perder a visão correta. Então quer dizer que tudo com que ocorra, tudo com que as pessoas falem para a gente, tudo que aconteça de nenhuma maneira não vai mais afetar a gente. Isso quer dizer que não vamos ter mais nenhuma vontade, desejo ou esperança de conseguir alguma coisa. A gente não vai esperar nada mais de ninguém, porque a gente não vai precisar. Essa é a visão insuperável. E claro, também a nossa compaixão e nosso amor, ele vai se tornar muito honesto. Ele vai ser, na verdade, honesto com todos, com nossas ações, os nossos projetos. A gente vai poder confiar na gente e confiar em outros. Então, se a gente misturar essa qualidade com as nossas experiências, nossos próprios sentidos, é assim que a gente deveria, na verdade, meditar de verdade.
렌데기 니스윙안에 냥내 지시나 시템바니 안 람탑시니 제부꾸니 디기 니츠데 강레도 고 공바지 아니 공냥내 차송와이나 그래서 칼레비 자치모 찾으러 So if we can practice in this kind of manner, then Então, se a gente essentially what we're puder doing praticar is dessa making our maneira, então ground o que a gente está fazendo é, na foundations verdade, of the truth, fazendo a nossa base, né? A gente está fazendo a nossa base ser as duas visões, né? and by Eh, taking the as result duas of verdades, e a gente Trias está fazendo com que a Dharmakaya, nossa, four que Trias. o So resultado practicing within this seja frame a becomes very nossa, precious, o very nosso valuable. caminho, então a nossa prática vai virar muito, muito poderosa. 진주기 센다 돈이다와 졸링 Hum. 내가 때문에 소남 아주 팀보여를 대야 다 산지 좀 그도 템발라 아니지 템발니데 미네즈 벤진 집부터 봐 라는 거지 되니 비상말로 잠블링기라 아니 지금 뭐 투지 마요 아니 산지 템바 이나다 아니 잠블링 펜토 바지 템바 템바 상말로 받치메비 토네 아니 이ringo 내야 미상말로와 아니 체리 내메 짜시 전주가 용야 잠을 몽두 목에 마용아 안들이 나서 말람 지러나 전주리 샘을 묻힌 줄을 제야 아니 지향답이 따와 줄을 제니 아니 체미지 남라 잠을 시디라 용투베지 마서 말람이나다 내가 있는다 미시 하마 있는다 네가 쥐트는 제바이나 아니 선음도 깨와 된바래 나서 드시딜래 Okay, so I'd like to now offer a sort of a dedication and Então, eu aspiration gostaria, na verdade, de prayer. oferecer uma So based dedicação on, e this kind uma of oração de dedicação. Então, baseado nessa discussão que a gente teve aqui, baseado nessa compartilhar né, que a gente fez nesse tópico tão bonito que é a compaixão e a sabedoria. Então, todos aqueles que, na verdade, são os mestres que continuam preservando esses ensinamentos e todos os seres, né, que, na verdade, que ajudam os seres e que ajudam a todos os seres. Então, não só os mestres, mas os ensinamentos em si que beneficiam a todos, que todos não tenham nenhum obstáculo e possam continuar no mundo, né, por muitos e muitos tempos. Os mestres e os ensinamentos, todos aqueles que trabalham para o benefício de outros, e então e que também tenham auspiciosidade, né, e que conflitos e fome e doenças e aflições de sofrimento podem ser completamente pacificados e que o mundo possa equilibrar os seus elementos e que, na verdade, a Bodhicitta e a sabedoria possam chegar muito longe e porque eles são as bases para uma verdadeira paz e felicidade no mundo. Então, por favor, pensem e dediquem e façam aspirações nesse sentido, nessa maneira. Então, não só a gente faz aspirações, mas a gente pode atuar dessa maneira. A gente tem que atuar dessa maneira para chegar nesse lugar. E isso é, na verdade, muito virtuoso. 오네 군도 개발해줘 다게 두송개와 런던 지미 마그와 세순 셈제 마르 산젠 도비 준주르 제 파마 셈젠 담 내가 딘주지 년로 탐지 따도 동안 전주zem바 그마수조 내가 근지 마음 주저지 Jawa gyendo yanda lama dan jimi chuche pela longju sada namji yende razo doje changi komba nyurdo. Thank you all very much. Che. Thank you for your kindness. Muito obrigado a todos.